Quantas vezes você já pensou em produzir conteúdo para o Instagram e você nunca começou? Aquele desejo de começar, de ver várias pessoas dando certo e você nunca começou. Eu tentei em 2023, me frustrei. Só minha irmã curtia meus vídeos e eu passava horas gravando e não conseguia dar certo. A partir daí comecei a trabalhar com alguns experts dentro da parte de conteúdo deles. 3 anos se passaram, hoje é fevereiro de 2026. Eu vou começar de novo um perfil. E nessa série aqui eu vou te mostrar tudo que eu fiz até agora para começar esse perfil. Para você entender, não tem nenhum post ainda no meu Instagram. Na verdade, a partir de amanhã eu vou começar a produzir conteúdo. A partir de agora você vai começar a ver tudo que eu fiz. Vou te entregar um checklist, inclusive, de tudo que eu fiz até agora para sair os 7 primeiros posts. Depois disso, nas próximas semanas, a intenção é ficar olhando o que deu certo na semana passada e melhorar daí para frente até que a gente consiga fazer essa merda dar certo. Então, bem-vindo a essa série. Vamos para a tela do computador que eu vou te explicar o que eu tô fazendo. Então aqui na tela do computador, vou te explicar por onde eu começo, onde é o pensamento para começar a produção de um conteúdo de forma correta. É só começar a gravar? Não. É só pegar a trend e fazer? Não. É só olhar o formato ideal do hi-fi, do low-fi? Não. Não. O que você vai fazer, primeiramente, é estudar a sua persona, tá? Estou te mostrando aqui na tela, que você está vendo, um mapa de conteúdo. Como que eu cheguei nesse mapa de conteúdo? Primeiramente, eu estudei minha persona. A minha persona é um personal de educação física. A minha mentoria é para personagens de educação física e nutricionistas, então ela é focada na produção de conteúdo dessas pessoas. Por quê? Porque eu tenho experiência com essas pessoas. Eu trabalho nesse nicho há 6 anos. Então, eu tenho experiência na produção de conteúdo deles. Eles já me veem, né, como um expert, porque eles todos não, né? Talvez você que está me vendo, você não me veja como expert. O que eu quero dizer é que muitos personagens me veem como expert, porque eu já participei de algumas outras mentorias, onde eu dava aulas de conteúdo, então as pessoas já me veem como expert. Tanto que eu tenho hoje 10 alunos na minha mentoria, tá bom? Não é muito, eu sei, mas é um começo. Então eu já sei de onde começar, tá? Então, a partir daí, o que eu fui fazer? Investigar essa persona. O que você está vendo aqui na tela, tá? É uma investigação dessa persona. São gostos dela. Como que eu cheguei nisso? Cara, buscando gostos dela dentro do Instagram dela. Você segue pessoas, você segue produtores de conteúdo. Então, você já mostra, por exemplo, para o algoritmo da Meta, que tipo de conteúdo você gosta. Você já mostra para o algoritmo da Meta que tipo de nicho você gosta. Por que a gente não pode fazer isso? A gente pode fazer isso. Foi através disso que eu cheguei nesse mapa mental aqui que você está vendo, né? As primeiras dobras desse mapa mental aqui são as minhas bolhas de conexão. Então, os assuntos, uma categoria de assuntos, né, que eu posso conversar com essa pessoa. Então, você vê aí educação física, negócios, produção de conteúdo, nutrição, vendas, memes específicos, tá bom? Não é dancinha, não. Influenciadores específicos também, né? Eles não seguem a Virgínia, por exemplo. Né? Roupas fitness masculinas. Por quê? Porque o meu lead é homem também, tá bom? Suplementos, corrida, performance, bodybuilders, comportamento humano. Então, esses são pontos em que eu me conecto com ele. Tanto que eu gosto, como que eles gostam, tá bom? Por que eu escolho pontos que eu gosto também? Porque eu consigo me aprofundar, eu consigo produzir conteúdo de forma genuína para eles, tá? Aqui, você está vendo na sequência, são pilares de conteúdo. Como que eu cheguei nesses pilares de conteúdo? Bom, eu analisei os produtores de conteúdo que eles seguiam e vi os pilares do conteúdo deles. Tomou um café? Mas eu segui os pilares do conteúdo deles. Então você vê aí medicina esportiva, suplementação, parte técnica de exercício, parte técnica nutricional. Você vê um monte de coisa aqui, tá? Além disso, eu peguei um monte de insight. Como que esses caras produziam conteúdo? Como que esses caras faziam react? Como que esses caras comunicavam com o meu lead? Por quê? Esse meu lead seguiu eles por um motivo, né? Algum motivo que está dentro daquela produção de conteúdo. Eles gostaram daquilo. Então, eu tenho que trazer isso para a minha comunicação também, de forma que seja verdade, né? Eu não vou me moldar para ser quem eu não sou, né? Essa não é a ideia da produção de conteúdo. E você vê o próprio CEO do Instagram falando sobre isso. Artigos do Instagram falando sobre isso. Para você ser... não é genuíno a palavra? Obrigado. Para você ser autêntico. Você precisa ser autêntico. Você precisa trazer autenticidade para o seu conteúdo, né? E você não vai conseguir ser autêntico se você estiver sendo... A não ser que seja um bom ator, né? Se você não estiver sendo verdadeiro, você não consegue ser autêntico. Pelo menos eu não consigo. E assim, todo mundo que eu conheço não consegue.
né? Quando você não está buscando um nicho que não conversa com você, um nicho que você não consegue se conectar, né? Não consegue ter profundidade no assunto, fica forçado, fica ruim. Então, essa primeira parte aqui é o que a gente precisa fazer para ajustar essa comunicação, para começar a pensar em produzir conteúdo, tá bom? Depois que a gente chega nesse ponto aqui, vou até pegar um lápis aqui para te mostrar, ó. Depois que a gente chega nesse ponto aqui, de ter um mapa mental como esse, né, no checklist que eu vou te entregar, eu já deixei ali o que você precisa fazer para chegar nesse mapa mental, tá bom? Então, você chega num mapa mental, pelo menos parecido com esse, né, para você ter ideias de que conteúdo você vai falar, e te aconselho que conteúdos de topo de funil, vou escrever aqui, topo, minha letra é horrível, você acostuma, tá? Nossa, tá horrível. Topo, são importantes a gente bater muito em bolha, porque às vezes você é personal de educação física e você quer só falar de exercício, você é nutricionista, você quer só falar de comida, de caloria, e não é isso que o seu lead quer, o lead que não te conhece quer, porque isso cai no meio do funil. Então, os conteúdos de topo, para essa parte aqui, são muito, muito importantes, né? A gente ter essa visão de outras coisas que atraem o nosso lead. E que a gente vincula, que eu vou te mostrar como eu fiz, você pode levar para o seu lado, né? Como a gente vincula isso para o nosso universo, tá bom? Bom, depois disso, o que você faz? Olha aqui, esse é o meu perfil. Antes disso, eu já tinha dado uma ajeitadinha nele, né? Tentado conectar com o personagem de educação física, mas eu não tinha feito o estudo completo ainda na minha persona, tá? Então você vê aí minha foto, já tinha feito uma foto na academia para tentar vincular, já tinha colocado aqui meu nome de mentoria de conteúdo, tá? E aqui eu trago a parte do fitness, tá bom? O conteúdo devolve, é uma linha de promessa, tá? Tanto é uma promessa como um slogan meu, tá? O conteúdo, ele devolve porque devolve mesmo. A partir do momento que você produz conteúdo, tanto que é por isso que eu tô voltando, né? Quando eles produzem conteúdo, meus alunos devolvem demais com relação a lead, com relação à venda, com relação ao faturamento, principalmente para quem vende online, tá? Então, o conteúdo é muito importante. E até agora, não sei como tá agora, quando você tá assistindo esse vídeo, mas agora há pouco o governo taxou, né, o tráfego pago, então o conteúdo devolve mais ainda, né? Devolve 12,5% a mais, tá? Então é importante. Bora lá, assim que estava o meu perfil, tá? O que eu mudei depois de ver a persona? A gente veio aqui para baixo. Bom, eu mudei a foto? Mudei. Esse aqui é mais para um outro hábito que eu tenho, né? Como eu tenho a tatuagem que é o símbolo da minha mentoria, ó, eu tô trazendo ela já propositalmente dentro da minha foto. Então você vai ver ela assim, tá? Mantive aqui a mentoria de conteúdo, porque eu tenho que nichar no SEO do Instagram, né? SEO. Aqui, SEO. Aqui, mantive o conteúdo devolve, trouxe a identidade visual para cá, um pouco do verde, que é da minha mentoria, tá? É importante você fazer isso? Não, mas é um detalhe, sabe? É um detalhe. Esse não é o 80-20 da situação, obviamente, o 80-20 está no que está escrito aqui, está como ele está nichado, tá? Mas é um detalhe legal, é um detalhe estético interessante, tá bom? De branding, principalmente, tá? Então, aqui na primeira linha, a gente tem a linha da nossa bio, a gente vai ter a linha de promessa. Aqui você vai fazer uma promessa que seja vinculada com essa persona. Por isso que a gente estuda a persona antes de vir para cá. Então, a gente vai fazer uma linha de promessa vinculada a essa persona. É uma promessa que seja válida para essa persona. Tá? É importante que seja válida para ela, que faça diferença para ela. Te ajudo, xxx. Né? Tenho a Rafa, que é minha aluna, que ela traz como te ajuda a não recomeçar toda semana. Por quê? Porque ela é nutricionista de mulheres que passam pelo efeito sanfona. Então, você vê que ela traz uma linha específica para ela de promessa, né? Que é uma dor específica dessa persona, tá? Na segunda linha aqui, foi uma linha de autoridade. Como que eu cheguei nessa linha? O que é importante para você nessa linha? Autoridade relevante para aquela persona, tá? Uma autoridade muito relevante para aquela persona. Como que eu cheguei na minha? Pô, se é relevante para aquela persona, eu já tenho alunos. Eu cheguei para os meus alunos na minha comunidade e perguntei: pessoal, como vocês me veem com maior autoridade? Aonde vocês me veem com maior autoridade? O que é importante para vocês? E eles falaram justamente essa parte de persona, que eles nunca tiveram um estudo tão aprofundado, um conhecimento tão aprofundado em persona. Então,
eu já trouxe isso para o perfil. Você está vendo que eu estou falando de persona agora. Então, é porque é uma coisa muito, muito importante, de verdade. Antes de qualquer tipo de conteúdo, antes de qualquer formato, é saber quem você quer atrair. É como se você fosse pescar, por exemplo. Não sei se você pesca, né? Eu sei pescar, mas não sei se você... Não quer dizer que eu pesco bem, mas sei pescar. O que a gente faz? Antes de pescar, a gente tem que saber que peixe que a gente quer pegar. Né? Pra gente saber que peixe a gente quer pegar, por quê? Porque eu preciso saber como que eu vou pegar ele. Quais são os comportamentos desse peixe? Ele sai de dia, ele sai mais de noite, ele come o quê? Assim eu levo a isca certa, assim eu levo o anzol, assim eu levo a linha certa, sei se você sabe, mas até a linha específica para o peixe, porque às vezes tem um peixe que é muito grande, você vai pegar ele com uma linha muito fina, ela arrebenta. Entendeu? Então é isso que eu quero que você saiba. Então é isso que eu quero que você entenda. Persona é muito importante, porque a gente tá entendendo que peixe que a gente quer pescar. Tá? Você leva isso para qualquer outro exemplo, qualquer outra analogia, você pode levar para analogia de caça, o que você quiser entender melhor. Tá? Por isso que toda essa parte que eu estou te mostrando aqui, ela é em volta de persona. Por quê? Porque eu preciso que essa pessoa que eu quero atrair, ela bata o olho nesse perfil e ela entenda que é para ela. Se ela bater o olho nesse perfil e pelo menos uns 5 segundos ela olhar isso aqui e não entender que é para ela, a gente está falhando. Tá? Então aqui eu já trago personagens e nutricionistas já saem errando na persona. Né? Talvez você tenha errado também. E a última é a linha de CTA. Tá? Qual que é a minha linha de CTA que eu escolhi? Bora treinar conteúdo? Por quê? Porque eu tô falando de treinar. E conteúdo é treinável. Né? Então isso é muito bom, é um puta ponto de conexão e uma puta CTA, né? Que eu estou trazendo ali, apontando para um link, né, de aplicação. Isso aqui é o que eu entendo de uma bio otimizada, tá? Vou deixar escrito aqui CTA para você entender. A partir daqui, isso aqui eu tenho que corrigir ainda, tá? Eu já tenho algumas coisas corrigidas, mas aqui, para mim, eu tenho que colocar feedbacks. Feedbacks que são relevantes para minha persona. Né? Se eu tivesse outros feedbacks de outros produtores de conteúdo que não fosse personal nutricionista, talvez não valeria a pena eu trazer aqui. Porque ele não vai se identificar, né? Eu tenho uma linha de alunos, eu assim, trago, porque acho que é interessante para eles, tá bom? E também, mas não é uma coisa que eu falo muito para fazer, né? Que eu acho que tem que fazer aqui, tem uma linha de feedback, uma linha de resultados, né? Caso você seja personal nutricionista, você tem que ter os resultados de antes e depois. Sei que nutricionista não pode botar antes e depois, mas em algum caso você pode botar uma transformação de uma pessoa no storytelling, isso não é proibido pelo conselho de vocês, né? Uma linha de, então, aqui vou escrever feio pra caramba, mas se acostume, né? De resultado, uma coisa que eu vou colocar aqui é o que é a minha mentoria. No caso de você, se você trabalha com consultoria, né? Como funciona a sua consultoria? Interessante que isso aqui seja uma sequência de stories de fundo de funil. O que é uma sequência de stories de fundo de funil? Você vai tentar fazer a captação do lead. Lembra que fundo de funil, dentro de um funil de Instagram, nunca é venda. É captar o lead. A venda faz parte do funil do processo comercial. Não tem a ver com o funil de Instagram. Vai ter gente que vai discordar? Vai ter, mas eu não tô nem aí. É o que eu penso, tá? O próximo, que seria interessante aqui, é ter um quem sou eu. Nossa, bota feio. Uma hora eu vou melhorar nesse desenho, tá? Um quem sou eu. Por quê? Porque a pessoa ela vai conectar com a sua história. E é interessante que esse quem sou eu, de novo, a sua história conecte com a persona. Então você tá vendo que eu tô falando só de persona aqui, de conexão com a persona. Ela tem que entender, ela tem que entrar no quem sou eu e se conectar com você. E como ela vai se conectar? É um meio de funil. O que é um meio de funil? É onde a gente ganha tempo de tela. Não é onde a gente vai fazer venda. Não é onde a gente vai tentar pegar lead, né? Vai ter tempo de tela aqui, conexão com a pessoa. Dentro disso aqui também, eu vou corrigir os meus posts fixados. Eu posso trazer para vocês também depois, quando eu corrigir, tanto os posts fixados quanto os meus destaques, assim que eu corrigir, tá bom? Então, essa foi a parte inicial, antes de eu começar a pensar em conteúdo. Tá? Antes de eu começar a pensar em produção de conteúdo direto nesse Instagram. Fiz isso tudo? Não preciso fazer tudo isso para começar a postar, mas o essencial, né? Foto, bio, ter alguns destaques já. Por quê? Porque as pessoas que vão vir desse conteúdo de atração que eu vou colocar, elas precisam se identificar já.
Então, eu não posso deixar isso aqui para depois. Tem que trazer isso aqui depois que eu analisar a persona direitinho, né? Chegar num mapa como aquele que eu te mostrei. Tá bom? Então, aqui a gente já vai para a parte em que quais os conteúdos que eu vou fazer e como eu pensei em fazer esses conteúdos para a próxima semana, tá? O que eu pensei em trazer aqui são 4 conteúdos de topo. Bom, no caso, eu trouxe 5 de topo. 5 conteúdos de topo, 2 de meio e 1 de fundo. Se não sabe o que é topo, meio e fundo, você pode pedir nos comentários, eu te respondo, ou você pode pedir aí que eu trago num próximo vídeo uma explicação de o que é topo, meio e fundo, tá? Mas são 5 conteúdos de topo, 2 de meio e 1 de fundo. Na verdade, é 1 de meio e 1 de fundo, né? Esse aqui é no YouTube. Esse aqui é esse vídeo que você tá vendo. Tá na minha linha editorial, tá? Isso aqui é uma linha editorial. Por que eu fiz 5 de atração, 1 de meio e 1 de fundo para o Instagram? Porque nesse momento eu preciso de volume de atração. Nesse momento em que eu quero atrair mais personagens e nutricionistas para dentro do meu perfil, eu preciso ter volume de conteúdo de meio. Por quê? Porque é o que eu preciso, né? Se eu trouxer essa analogia para a vida do personal, vou trazer a analogia tomando café. Mas se eu trouxer essa analogia para a vida do personal, quando chega um aluno em você que tem problema, não problema, mas tem o peito fraco, o músculo do peito fraco, o que você vai fazer para ele? Provavelmente você respondeu que você vai aumentar o volume de treino daquele músculo. Então ele vai treinar mais vezes peito durante aquela semana, tá? E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com atração fraca no meu perfil, então eu tenho que aumentar o volume de atração na minha semana. Entendeu? Basicamente a mesma analogia. Mas, assim como no treinamento, não é porque eu tenho peito fraco que eu vou deixar de treinar costas, ou que eu vou deixar de treinar perna. Toda a estrutura é importante. Topo, meio e fundo é importante ter numa semana, né? Porque tem pessoas ali que talvez eu consiga colher no fundo. Tem pessoas ali que talvez precise aprofundar mais no conhecimento de conteúdo. Então, eu preciso continuar trazendo isso. Apesar do meu maior volume ser de peito, aqui no caso, né, de atração, eu preciso manter o treino de costas e o treino de perna ativo. Por quê? Porque eu preciso treinar todos os músculos, eu não posso treinar só peito na semana, entendeu? Apesar de muita gente gostar de treinar só peito na semana e pular perna, não é o certo. E você sabe que não é. Beleza? Então, como que eu pensei nesses primeiros conteúdos aqui? O primeiro conteúdo de atração, que vai sair domingo, talvez você esteja vendo esse conteúdo depois, provavelmente, porque eu vou postar ele na quinta, né? Mas o primeiro que vai sair domingo, como que a gente pensou? Cara, eu vim atrás de referências do meu nicho, né? Sobre a minha persona. Lembra que eu fiz uma pesquisa, eu comecei a entender bolhas de conexão que eles gostam? Então, esse primeiro conteúdo aqui, ele fala de dinheiro. Porque dinheiro e vendas é uma bolha de conexão com ele, tá? Eu peguei esse formato aqui de um produtor de conteúdo em que eles curtem. Então, tá vendo que só com conhecimento de persona eu já consigo deixar tudo mais alinhado do que só ficar testando. O meu teste ele já é mais certeiro, tá bom? Então, ó, o que eu fiz nesse conteúdo aqui? Qual que é a ideia dele? Eu vou fazer um Reels com uma frase interessante para ele sobre dinheiro. Como que eu resolvi fazer isso? Eu resolvi trazer, e como que eu vou trazer isso falando de dinheiro, ainda parecendo que eu estou falando de conteúdo, ainda levando para o conteúdo e ainda levando para o personal. Como que eu pensei em fazer isso? Eu pensei em pegar um livro de dinheiro que eu tenho, eu peguei uma frase relevante para ele aqui, eu não vou achar, nem fudendo. Não vou achar agora, né? Mas enfim, ele tem frases aqui, por exemplo, essa. Eu resolvi pegar uma frase dessas e gravar ela na academia. Então eu gravei essa frase na academia para fazer um Reels. Por que eu só não tirei uma foto e posto? Porque o meu perfil está começando do zero. Então eu vou ter dificuldade, pelo algoritmo, até o algoritmo entender o que eu estou trazendo, que agora eu estou postando o conteúdo, vou ter dificuldade de sair para fora da bolha, né? Sair para fora dos meus seguidores. Então eu vou forçar isso através de um Reels de teste, né? A ferramenta de Reels de teste. Então eu vou fazer um Reels com essa ideia que eu queria, trouxe para a academia, tá bom? E dentro da legenda eu vou explorar essa ideia daquela frase conectando com a ideia de conteúdo. Então se eu conseguir trazer consciência, atenção suficiente para que essa pessoa veja a legenda, talvez eu consiga trazer um seguidor qualificado, tá?
Isso aqui você está vendo livre aqui, porque é um teste livre ainda. Mais para frente, nas próximas semanas, a gente vai começar a falar sobre teste de Instagram. Como que eu vou pensar nesse teste? Né? Você vai ver que todos eles aqui estão livres, por quê? Porque eu não tenho referência de nada, não testei nada. Não sei se tem gancho que deu certo, não sei se tem formato que deu certo, não sei se tem tema que deu certo, eu estou testando tudo. Tá? E eu não tenho o que fazer, porque eu nunca produzi conteúdo nesse Instagram e nunca foi para personal também. Então, personal nutricionista. Então, eu tenho que focar em fazer mais volume para conseguir validar algumas coisas, tá? Então você vê aqui, ele também está em redação. O que é isso? Porra, para mim todo conteúdo ele precisa ter uma redação, né? Como assim uma redação? Uma redação tipo Enem. Título, o que é o título? É o gancho, né? Introdução, que é a introdução, o começo da problematização, o desenvolvimento, que seria a argumentação, e uma conclusão, que nessa conclusão eu levo a pessoa para pensar através das minhas argumentações, pensar do jeito que eu quero que ela pense. Então, para mim, todo conteúdo tem uma redação, e a gente, validando uma redação, eu posso usar para outros conteúdos. Assim que eu pensei nesse primeiro conteúdo de atração, vou postar ele, depois que eu postar eu vou trazer as métricas aqui para a gente analisar, dessa mesma forma de print aqui, para a gente analisar cada uma das métricas e entender se a gente consegue replicar ele ou não, tá? No próximo conteúdo, eu resolvi fazer um react. Por quê? Porque, cara, esse aqui é bem comum no nicho também, né? Na mesma explicação do outro. Como que eu pensei em fazer esse react? Você está vendo aqui o react, teste livre. Eu precisei trazer o Jorlan falando sobre treino. Porque treino tem muita relação com produção de conteúdo, porque você precisa de constância, você precisa de disciplina, você precisa de... Não vai ter dia que você vai estar 100%, e por aí vai. Ele está falando exatamente disso nesse vídeo, e eu acho que dá para linkar muito bem com o conteúdo. Né? Eu não posso trazer no topo diretamente o ensinamento de conteúdo, mas eu vou pegar essa pessoa através de uma bolha de conexão com o treinamento. E o influenciador, que é o Jorlan, falando, certo? Então é assim que eu pensei em fazer esse conteúdo, esse segundo conteúdo. O próximo conteúdo é esse aqui do cérebro humano. Aqui, vamos ampliar. O cérebro humano é incrível, ele funciona 24 horas por dia, desde o dia em que você nasceu, só para de funcionar quando você gosta de alguém. Eu resolvi usar esse gancho, por quê? Porque ele performou, tá? Esse aqui não veio das nossas referências, mas ele performou muito bem. Eu gostei do gancho e acho que eu posso usar para uma dor. Como que eu vou usar isso aqui? O cérebro humano, o gancho do cara, eu vou falar, ele só para de funcionar quando você vai gravar um conteúdo, porque é literalmente uma dor, não uma dor, mas um ponto de conexão com a pessoa que grava conteúdo, porque é uma puta verdade, tá? Como que eu pensei em fazer isso aqui? Para linkar com a minha persona, gravar conteúdo na academia, porque eles têm que gravar conteúdo na academia, entendeu? Então o take de trás vai ser eu gravando conteúdo na academia, e aqui no caso dele, ele não botou legenda, né? Mas eu botei legenda assim, explicando, dando alguma dica de como não travar nessa hora de gravar conteúdo na academia. Fechou? Aqui, no meio de funil, aqui basicamente eu não coloquei, mas eu vou fazer um corte desse vídeo para tentar antecipar a saída desse vídeo aqui na quinta-feira, para jogar para o YouTube, né, para dizer para as pessoas o que eu estou fazendo no YouTube, e um pouco de conteúdo, né, do que eu estou te entregando, porque aqui eu estou te entregando o ouro do ouro, que eu faço com os meus mentorados, o que eu faço para mim, que eu faço no meu mentorado dentro do meu processo, tá? Inclusive os desenhos horríveis eu faço para eles também, então é normal, tá? E eu estou te trazendo aqui para tentar antecipar, para ver se eu consigo jogar mais pessoas para dentro desse vídeo, tá? Na quinta-feira eu vou ter um conteúdo de fundo. O que é um conteúdo de fundo? Eu vou trazer um storytelling da Rafa, né, que é uma minha aluna que teve um resultado incrível, né, incrível de tipo assim, ela não vendia consultoria online, ela é nutricionista, não vendia consultoria online, tinha 200 seguidores, hoje ela tem mais de 6 mil, a gente não conseguiu isso aqui em menos de 2 meses, com 26 posts só que ela fez, a gente conseguiu esse resultado incrível aí de mais de 6 mil seguidores, né? E ela, além disso, seguidores qualificados, em que ela fez venda pra caramba, tá? Pra você ter uma ideia, em um conteúdo ela conseguiu botar 300 pessoas numa aplicação. Eu não sei como é que é pra você, mas se você for gastar isso em tráfego, 6 mil seguidores em tráfego, a gente falava antes, quando eu estava fazendo tráfego, de um seguidor normal a R$1. E um seguidor qualificado até R$5. Então você faz as contas aí, quanto dinheiro ela teria que ter investido para conseguir esse número de seguidor qualificado, para conseguir esse número de aplicação. Quem trabalha com tráfego, quem trabalha com conteúdo sabe o quão custoso é isso, tá? Esse vai ser o relato dela, vai ser um storytelling. Esse formato aqui é um formato que é validado dentro do perfil deles, né? É um formato validado, inclusive o Vitor é meu aluno aqui, o mais otário dos otários. O próximo
na sexta-feira, eu pensei em trazer algo mais voltado para minha bolha de conteúdo. Apesar de conteúdo ser um tópico mais de meio de funil para mim, ele ainda está dentro das bolhas de conexão que eles têm muito interesse. Então, eu posso tentar acertar isso aqui, esse meio de funil, né? Se eu trouxer ele de forma mais abrangente, eu consigo acertar ele como topo. E é o que eu vou testar. A gente está achando que ele vai performar mais dentro do meio do funil, então mais para seguidores, do que vai sair para fora, por ele ser um carrossel. Né? E meu perfil também já não está, não vai sair entregando direito, porque é um começo. Né? E ele é um carrossel, e ele é um carrossel que eu vou estar falando algumas coisas óbvias para mim, que não são óbvias para todo mundo que produz conteúdo, né? Como persona, por exemplo. Né? Então, eu vou trazer isso, tá bom? E a gente está achando que vai ser mais meio de funil, mas eu coloquei como topo, coloquei como atração aqui, e a gente vai verificar isso na próxima semana com relação às métricas. E o último, que é no sábado do dia 28, o último dia de fevereiro, inclusive não sabia disso, mas o último dia de fevereiro vai ser o nosso último post desse primeiro vídeo, que é o quê? A gente também vai fazer um link aí de coisas que a internet normalizou que não são normais. Mas como que eu vou trazer isso? Se pegar esse vídeo desse cara, tá muito bom. Né? Ele fala aí de coisas realmente de estourar da noite pro dia, de viajar toda vez. Ele fala de coisas normais na internet, que realmente não são normais, que a gente acaba esquecendo, né? Mas eu vou trazer isso para o lado do meu lead. Né? Eu vou tentar começar o gancho já sem ser comigo, porque a pessoa não me conhece, então vou tentar trazer um influenciador para ele que faça sentido na internet. E depois eu consigo fazer com takes meus, tá? Isso vai ser um Reels. E as frases, principalmente as frases que eu vou colocar aqui, são normais. Eu vou trazer para a realidade dele, por exemplo. Não é normal largar todos os seus alunos de presencial do dia para a noite. Né? As pessoas falam, você vai começar a online e você vai largar todos os seus alunos presenciais. Cara, é mentira, você tem um processo. Entendeu? Você não vai viver, nem todo mundo vive esse estouro da internet. Então eu quero trazer isso como uma realidade, tá bom? E é isso, galera. É isso aqui, esse é os conteúdos que eu vou trazer, que a gente vai analisar na próxima semana cada métrica, tá bom? Eu já não vou voltar a falar de persona mais, então essa foi a aula de persona. Caso você queira mais disso, você pode conversar comigo ou pedir para mim aqui, né? Não vou falar de persona mais. E aqui é uma spoiler do que você vai encontrar aqui na descrição, que é o quê? O checklist que eu deixei para você aqui com todas essas etapas em que a gente faz para começar a produção de conteúdo, tá? Para começar a tentar fazer dar certo no Instagram. Você tá vendo? Eu não postei. Se entrar no meu Instagram hoje, talvez já tenha esses posts. Você vai ver que eu não postei nada antes. Então a gente está começando literalmente do zero. E para que você veja como pensa, tente trazer isso para sua realidade. Né? Se você não for personal nutricionista, tenta trazer isso para sua realidade. Tenta pensar dessa forma que eu te garanto que vai dar certo. Né? Você não vai ser a primeira pessoa que eu ajudei a fazer isso aqui dar certo. Né? E por isso que eu estou trazendo para mim. Mas você ajudou pessoas antes. Cara, antes eu não queria produzir conteúdo. Não precisava. Né? Agora eu abri essa mentoria, eu tenho 10 alunos e eu quero expandir esse negócio. Como eu quero expandir, eu tenho que produzir conteúdo, porque o conteúdo devolve. Tá bom? Bom, espero que tenha gostado do primeiro vídeo dessa semana. Na próxima semana eu vou te trazer o resultado disso que a gente fez. Vou te trazer o que deu certo, o que deu errado, o que a gente está tentando, o que a gente está pensando, como que a gente analisou essas métricas. E aí se acompanha a partir de então. Lembrando que o checklist dessa aula toda está aqui na descrição e você é muito bem-vindo a acompanhar o meu processo lá no Instagram, tá? Caso for acompanhar, me dá um alô lá, falando que você veio do YouTube. Vai ser uma honra saber que você assistiu esse vídeo e saber que você gostou, tá bom? Te vejo na próxima semana.